Boa tarde, turma. Aqui é a professora Dona Oliveira. O tema da nossa aula de hoje são ácidos, bases, sais e óxidos. Vamos entender primeiro como as substâncias são classificadas. Elas são classificadas em dois tipos: orgânicas, que são os seres vivos ou restos de seres vivos, e as inorgânicas, que são os minerais. As substâncias inorgânicas elas são classificadas em ácidos, bases, sais e óxidos. Mas antes de estudar essas substâncias inorgânicas, vamos entender uma escala importante, que é a escala de pH. pH é o potencial hidrogênio iônico, que avalia se uma substância é ácida ou básica, ou seja, alcalina. Essa tabela ela vai de 0 até 14, de 0 a 6 a substância é considerada ácida, de 8 a 14 é considerada alcalina ou básica, e o 7 a substância é considerada neutra. A gente tem alguns exemplos de substâncias ácidas, como o estômago, pH do estômago, que é 1,5, o limão e abacate, e uma substância neutra, que é o sangue, que o pH do sangue é 7,4. Já o coronavírus até agora não foi identificado o tipo de substância que ele é. Funções ácidas. Os ácidos têm gosto azedo, sabor cítrico, o pH está entre 0 e 6,9 e possuem sempre um átomo de hidrogênio em sua composição. Exemplo, o ácido clorídrico, HCl, o ácido sulfúrico, H2SO4. E eles têm uma importante função, que é a função de ionização dos ácidos. Ou seja, quando um ácido como esse, o HCl, está presente em água, H2O, os hidrogênios eles se unem, vão formar o H3O e o cloro fica sozinho. Então, esse processo de junção de um ácido com a água, eu chamo de processo de ionização dos ácidos. E a gente tem as funções básicas. As bases são consideradas também hidróxidos, estão presentes em cinzas de madeira, sabão alcalino e outras substâncias. O pH das bases está entre 8 a 14. A hidroxila é uma substância que está sempre presente nas bases. E a gente tem algumas bases importantes na indústria, como por exemplo, o hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, presente na cal hidratada, e o hidróxido de amônio, muito presente em tinturas de cabelos. E a gente também tem um exemplo de algumas frutas, que elas são básicas, por exemplo, o caju e a banana verde, que tem um sabor adstringente, que é um sabor que vai travando na garganta. Então, o sabor das bases é esse sabor adstringente. E nós temos os sais. Sais são substâncias formadas entre metais e não metais. São encontrados em estado sólido, em pressão e temperatura do ambiente. Exemplos de sais a gente tem o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, NaCl, e o bicarbonato de sódio, que nós encontramos também muito nas nossas residências. E por último, nós temos os óxidos, são substâncias resultantes da união entre oxigênio e outro elemento químico, com exceção do flúor. O flúor não está presente nos óxidos. O oxigênio é a substância que vai estar sempre presente em sua fórmula dos óxidos. Exemplo de óxidos, nós temos a água, o H2O, e o gás carbônico, que é o CO2. Aqui nós temos o exemplo do gás carbônico, que é absorvido pelas plantas, e do oxigênio, que é liberado pelas plantas. Então, as plantas, elas vão absorver óxidos e eliminar óxidos. Bem interessante. Então, por hoje é só, nós ficamos por aqui, fechando esse conteúdo de substâncias inorgânicas. Boa semana e bons estudos!